Em nossa crônica de hoje, trataremos do assunto tornando-se tardio para irar-se. Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, versículos 19 e 20, nos declara o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Na realidade é isto. O antônimo do amor é o ódio, da paz é a guerra, do ciúme é a confiança, da tranquilidade é a brutalidade. O ser humano é uma somatória de tantas coisas, começando pela sua própria índole. Existem aquelas pessoas que são sanguíneas, aquelas que são fleumáticas, aquelas que são coléricas. Isso a pessoa já vem de berço. Agora, quando nós pegamos esta nossa herança e somamos com o ambiente aonde nós fomos criados, educados, o resultado mais adiante vai ser ou uma pessoa cheia de ódio na vida, ou uma pessoa pacífica, ou uma pessoa cheia de confiança, ou uma pessoa desconfiada o tempo todo, uma pessoa bruta, uma pessoa tranquila. Isto vai depender em muito, não apenas da índole, mas também da criação, do ambiente, da cultura em que nós tivemos a nossa formação. Na realidade, o nosso caráter, ele é a somatória de tudo aquilo que nós absorvemos durante a nossa infância, adolescência, juventude. Somos hoje o que somos, porque existe uma somatória de uma série de coisas. Então alguém poderia dizer, mas pastor Jorge, eu sou assim porque eu nasci assim e fui criado desta forma. De maneiras que eu sou o que sou justamente pelas heranças que eu recebi. Então, meu filho, você não teria culpa de nada, porque a culpa você colocaria no seu pai que ele criou, você colocaria na sua mãe que ele educou, você colocaria a culpa nas companhias que você teve e no final das contas você não teria culpa de nada. Mas isto é um mero engano daqueles que dizem que o meio ou o ambiente é que forma a pessoa. Não é assim. Você pode até ter tido uma criação bruta, dura e seguido, mas tem um ponto na história que é fundamental. A Bíblia declara que todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E quando chegar aquela hora, você não vai dizer, a culpa disso é minha mãe ou meu pai. Não, cada um levará a sua culpa. Esta hora você não vai poder transferir nada disto para ninguém. É você perante o juiz e vai ouvir a sentença positiva ou negativa, condenatória ou absolvida, porque você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas atitudes, somos responsáveis diante de Deus. Mas você poderia nesse momento dizer assim, mas pastor Jorge, eu sou uma pessoa que infelizmente tive uma criação, vivi num ambiente dessa natureza, hoje eu sou a somatória de tudo isso, e o que fazer para mudar? O que eu posso fazer? Olha, a Bíblia, ela fala de um novo nascimento, nascer de novo. E este novo nascimento, ele pode acontecer, não interessa a idade.
Você, para nascer neste mundo, você primeiramente foi um feto que se desenvolveu na sua mãe, até que chegou o momento de você nascer. Mas o novo nascimento, ele pode se dar a qualquer instante da vida de uma pessoa, ou na infância, na juventude, na sua fase adulta, ou na velhice. E o passo que existe para se alcançar este novo nascimento, esta nova criatura, é aceitando Jesus como seu Salvador pessoal. No momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a partir desse momento nós temos tudo para viver uma vida pacífica e ordeira, porque neste novo nascimento você nasceu agora com uma nova natureza, a natureza divina, a natureza cristã, a natureza pautada pela Bíblia Sagrada. É isso que nós precisamos entender. Agora, o cúmulo do absurdo é quando uma pessoa teve esse encontro com Jesus, sabe que nasceu de novo, houve mudança na sua vida, libertou-se daqueles padrões antigos e depois vai lá naquela lata de lixo e traz tudo de volta. E mesmo sendo um servo de Deus, age como um mundano, como uma pessoa que não conhece ao Senhor Jesus, uma pessoa que não conhece a Bíblia. Nesses dias, nós estamos tratando aqui sobre a ira. E você viu que as formas que nós temos para lidar com a ira, inicialmente foi admitir que estamos irados. Segundo, refrear esta ira. Terceiro, localizar esta ira. E em quarto lugar, é como vai reagir diante desta ira. É como você procede naquele momento que você é tomado por ímpeto, você é tomado de assalto por um momento de cólera, um instante da sua ira. É como você reage perante esta ira, é que vai justamente dizer se você é uma pessoa que tem controle ou não. Se você é uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus, ou se você é uma pessoa controlada pelos seus instintos carnais, dá vazão à sua natureza. Porque no momento em que você nasceu de novo, você tem um auxílio divino, você tem o poder do Espírito Santo para viver uma vida pautada dentro da Escritura Sagrada. E o que é que nós observamos? É justamente este ponto. Agora que já sabemos por que estamos irados, você pode decidir como é que você vai reagir diante desta ira. Existem muitas coisas que você pode fazer, e algumas delas são extremamente danosas. Você pode aplicar uma surra verbal em seu cônjuge. Há pessoas que invadem o território do abuso físico e sacodem ou até agridem a outra pessoa. Deus odeia esse tipo de violência, de fato. O Salmo, por exemplo, 11, versículos de número 5, diz que ele odeia os que amam a violência. Você não quer ser odiado por Deus? Você não quer ter a desaprovação divina? Então diz que aquele que odeia a violência, Deus abomina, Deus odeia as pessoas que agem com grosseria, com brutalidade, que não sabe ser temperante, que não sabe controlar as suas reações, os momentos de aborrecimento, de ira, de ódio. Tiago incentiva os seus leitores a serem tardios em irar-se, por uma razão. Sabe qual é a razão? É que a ira normalmente resulta em atos de injustiça. Vou repetir, a ira normalmente resulta em atos de injustiça. Você pode praticar uma injustiça nestas horas, porque você começa a agir sem pensar, e você sabe que agir sem pensar está estultícia. Pense antes de reagir. Pense antes. Então, o que é que nós temos aqui? O que é que Tiago diz no capítulo 1 da sua epístola, versículos 19 e 20?
Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, tardio em irar-se. Isto quer dizer que existe a possibilidade de você ter o controle da situação. Você tem tudo para se irar, você tem tudo para quebrar tudo, mas também você tem tudo para controlar os seus instintos, esses ímpetos que surgem na sua vida. Então você pode observar que a ira normalmente resulta em injustiça. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem primeiro ouvir, elas não pensam para o que vão dizer, mas elas reagem de uma maneira animalesca. Pare para ouvir. Seja tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu estava um dia desse no escritório de um amigo nosso aqui em Campinas, que cuida do ramo imobiliário. Naquela época da inflação, que praticamente todos os meses tinham que se reajustar os aluguéis. E um dos reajustes foi, ele sempre era comunicado por cartas daquele reajuste. E um dia, um dos inquilinos, recebendo uma daquelas cartas, chegou no escritório do dono daquela imobiliária e quebrou tudo, espancou, bateu, e depois, cansado, sentou-se e disse: agora pode chamar a polícia. Agora pode chamar a polícia. O que é isto? É uma pessoa que não tem a capacidade humana de pensar naquilo que vai fazer, mas reage dando vazão à sua ira. Que resultado tem disso? O que ganha uma pessoa com uma situação dessa? E são atitudes desta maneira que destrói famílias, destrói lares, destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói sociedades, porque quem é que pode viver ao lado de uma pessoa iracunda, uma pessoa que não sabe conter a sua ira, que pode de uma hora para outra cometer um desatino? Precisamos compreender que nós temos o auxílio divino. Agora, como nós estamos falando aqui, que nesse nosso quarto item é como você vai reagir diante desta ira. Independentemente do que esteja planejando fazer, é preciso responder a duas perguntas. Duas perguntinhas. Primeira, a ação que estou considerando é positiva? O que eu vou fazer é positivo? Esta reação que eu estou tendo nesse momento, ela é positiva? Ou seja, ela tem potencial para lidar com o erro que foi cometido e melhorar a situação? Será que esta minha ira está me levando a reagir de uma maneira positiva, hein? E melhorar o quadro da situação? Porque na realidade, eu quero que você entenda, a ira não é no fundo do mar, mas quando uma pessoa se ira contra uma coisa que está errada, é porque ela quer fazer a coisa certa. Você, quando se ira com políticos desonestos, é porque você tem uma chamada para ser um político que pode mudar esta situação. Porque a nossa ira nos leva, deve nos levar a reagir de maneira positiva. De maneira positiva. Olha, eu soube que a sua esposa gastou um dinheiro além do orçamento. Aí quando você olha no cartão de crédito que chegou a conta, chegando em casa, olha, eu vou quebrar o pau, porque a minha mulher sabe que eu não posso gastar isso aqui. Aí você já vai com 7 pedras na mão, quando chegar lá, em lugar de chegar brutando, gritando, reaja de maneira positiva. Minha filha, recebi aqui a conta do cartão de crédito. Será que o nosso orçamento está cabendo esses gastos aqui? Ou será que nós podemos mudar? Já aconteceu. Você não pode mais mudar nada.
Então mudar daqui para frente. E qual é a maneira como nós estamos reagindo? Eu tive notícia que a filha chegou em casa hoje tarde. Chegou já de madrugada. Você chega em casa hoje, eu vou pegar essa menina, vou arrebentar no meio. Não, pegue essa sua ira e chegue em casa, sente-se com essa sua filha e pergunte, sabe o que está acontecendo? É provável que ela esteja procurando lá fora uma companhia que ela não está tendo aqui dentro de casa. Aquele companheirismo, aquele carinho do pai, não existe. Não existe aquele diálogo. Então o que acontece? Pegue a sua ira e transforme numa situação positiva. Em segundo lugar, a ação que estou considerando é amorosa, é planejada para beneficiar a pessoa com quem estou irritado, é amorosa, vai beneficiar, ou será que isso aqui vai transtornar mais ainda a situação? Vai causar um caos maior? Meu querido irmão, Deus te deu um juízo, uma cabeça pensante. Ele te deu o poder do Espírito Santo para ter um equilíbrio emocional e não agir como um desequilibrado. Uma pessoa que age com loucura, como Nabal, aquele marido de Abigail. Quando Davi pediu para ele alguma coisa para o mantimento dos seus soldados, ele disse, eu não vou dar, e vou lá e vou expulsar ele daqui. E saiu. Se não tivesse uma mulher sensata, porque toda mulher sábia, diz a Bíblia, ela edifica a sua casa. Não faz coro com a loucura de um marido, não. Porque existe às vezes o pai que chega em casa aborrecido, quando esse menino chegar, eu vou dar uma surra nele. A mulher grita do outro lado, dá mesmo, bate mesmo. Não é esta maneira. Não é esta forma. Nós temos que ter equilíbrios, porque nós pertencemos ao reino de Deus, temos o Espírito Santo que nos ajuda a ter esse controle. Se a resposta a estas duas perguntas for sim, então você está pronto para o último passo que falaremos na próxima oportunidade. Mas, você que está me ouvindo nesse momento, Deus te ama. Ele quer com toda certeza que você seja essa pessoa maravilhosa, magnífica. Esta pessoa que tenha tudo para construir, que possa realmente ser uma bênção neste mundo, na sociedade em que nós vivemos e nos momentos que estamos atravessando. O Senhor, Ele tem planos extraordinários de paz em seu coração. Muito bem, você que está nos ouvindo nesse momento, com toda certeza, tem prazer no cônjuge que você tem, a família que você tem. Esta família foi Deus quem te deu. No mundo não existe outra igual. E você é o responsável pela manutenção desta paz, da tranquilidade nesta casa. Este ambiente é você que vai fazê-lo feliz ou infeliz. É você que vai transtornar ou transmitir a paz que precisa. É você que é o responsável pela harmonia nele ou pela guerra. Então, vamos pedir para Deus que nos ajude, que fortaleça os laços desse casamento e que você deixe esta ira de lado, abandone o furor. Isso vai acabar mal. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.